sobre essa decisão aí do TCU, tá? Aqui, ó, vou subir a matéria para a gente que está lá. Caso concilie, após o informe do TCU, Flávio Dino, ministro da Justiça, né, anuncia que irá coibir abusos de agentes públicos federais. O ministro pretende agir para evitar processos de humilhação pública promovidos por agentes federais, como visto na operação que resultou na prisão e depois a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, um caso que a gente nunca pode esquecer, né, do crime que foi cometido contra este reitor, a partir da ação da Lava Jato, do abuso, das perseguições cometidas ali. Da Lava Jato era a ramificação. O Marcelo vai explicar direitinho ali, mas eu coloco Lava Jato dentro desse guarda-chuva porque era o modus operandi era o mesmo. O Marcelo tem uma série de reportagens tratando sobre esse assunto. Queria que você comentasse, Marcelo, primeiro, como é que você vê essa decisão, essa ação do TCU? É tardia, né? Porque o que aconteceu com o conselheiro não consegue voltar. Não sei se você conseguiu falar com algum dos familiares, do irmão dele. Não. Mas seria bom a gente ter uma posição, né? Não falei, eu falei com os professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. Esse processo é todo errado, como sempre, porque é o ritmo Lava Jato, como você falou. A Érica Mialik Marena, aquela que me processou 3 vezes e perdeu todos os processos contra mim, ela achava que eu estava mentindo. E eu judicialmente provei que tudo que eu falei era verdade, estava calçado em documento, e ela se deu mal com isso. Tá? Ela fez um processo na Operação Ouvidos Moucos, inventando, no início, inclusive, falavam em 80 milhões de desvio. Nunca apareceu esse desvio todo. E dizia que esse desvio era coisa da Universidade Federal de Santa Catarina. A parte da Universidade Federal de Santa Catarina era bem menor. E a parte de responsabilidade do canceler era quase nada, porque era tudo anterior a ele. Mas eles acusaram o canceler de querer interferir na investigação. E, como sempre fazem no método Lava Jato, prendem primeiro para perguntar depois, para pressionar depois. E aí o canceler, humilhado, porque foi colocado nu, posto um macacão de preso, algemado nos pés e nas mãos, levado para a penitenciária, depois, 24 horas depois, a juíza, uma segunda juíza, que não foi a Janaína Cassol, a juíza que respondeu pelo caso, mandou soltar todo mundo contra a vontade da Érica. Lembrando que o Ministério Público também era contra a prisão, mas a Janaína Cassol aceitou o argumento da Érica. E aí o canceler, 18 dias depois, se suicidou, dizendo que a morte dele foi traçada quando o prenderam e o proibiram de ingressar na faculdade, na universidade, sendo que ele morava do outro lado da universidade. Atravessava a rua, estava na universidade. E era proibido de ir para a calçada da universidade. Acontece que ontem o TCU, nessa semana passada, concluiu que não havia irregularidade nenhuma, como você disse, tardiamente, muito tardiamente, mas concluiu. O Flávio Dino, então, está querendo responsabilizar alguém. Eu ontem até troquei uma mensagem com o ministro, mandando para ele uma matéria. Por quê? Porque, teoricamente, a Érica, na época, já respondeu a um processo administrativo disciplinar. E foi inocentada. Tanto que depois ela foi promovida superintendente da Polícia Federal em Sergipe. E, posteriormente, quando o governo Bolsonaro assumiu e o Moro foi ser ministro da Justiça, ela foi para o gabinete do Sérgio Moro como Sérgio Moro. Foi para o Departamento de Recuperação de Ativos Financeiros, DRCI. Tá? Depois caiu em desgraça, hoje ela está. Quando o Moro saiu do Ministério,
ela voltou para Curitiba, parece até que teve um abalo psicológico, alguma coisa assim, e hoje está lá trabalhando na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Porém, o processo da ouvidos moucos continua. Na instrução, estão ouvindo as testemunhas. E o que aconteceu que nós noticiamos? É isso que você botou aí, agora, em 28 de maio. Uma testemunha, uma funcionária da universidade, eu estou tentando ver o nome dela aqui, ao depor, estranhou que os advogados estavam perguntando coisas que ela não tinha dito. É a administradora Simone Machado Amoreto Sesconeto. Ela atuou como tutora de alunos no curso de graduação em administração no programa de ensino à distância. E ela informou, então, quando os advogados de defesa dos réus começaram a questioná-los sobre questões que ela teria dito na polícia, ela estranhou. E aí os advogados pediram para que a juíza mandasse ler o depoimento inteiro dela. E ela questionou diversos trechos do depoimento. Por exemplo, perguntaram à delegada, primeira coisa que ela achou estranho, tá? Primeira coisa que ela achou estranho. O depoimento dela apresenta a assinatura de um escrivão. O escrivão, deixa eu ver aqui, eu me esqueci o nome, não estou achando, Roberto, não. Tinha um escrivão que não estava presente. César Áquio Assacava, escrivão de Polícia Federal, ele assina o depoimento da Simone, como dizendo, eu escrevi, eu lavrei. E ele não estava presente. Ela prestou depoimento sozinho para a Érica. A Érica digitou no computador o que ela falava. E, além dessa questão ter chamado a atenção, a Érica perguntou se um dos réus, o Roberto Muniz, da Nova, que é o braço operacional financeiro que cuidava das finanças da operação, lá do trabalho, ensino à distância, perguntou se tinha pedido à Simone a conta da Simone emprestada para fazer pagamentos para terceira pessoa. E aparece no depoimento dizendo que sim, que ela ouviu esse pedido. Quando ela disse, eu não disse isso, eu disse o contrário, que ele nunca me pediu. Depois diz que ela admite que o Roberto pediu a outros servidores. Ela disse, eu não falei isso. Eu disse que eu fui questionada e não sabia se pediu ou não. Ou seja, a Érica foi acusada nesse depoimento de enxertar o depoimento da Simone com declarações que ela não deu. Não é a primeira vez. Lá na Lava Jato, como a Vaza Jato e a Operação Spoof mostraram, há depoimentos que a Érica assinou e que não foram tomados. Os próprios procuradores comentaram no diálogo do Telegram. Ela não ouviu o réu, ela ouviu o advogado do réu e escreveu o que o advogado falou. Ou seja, é no mínimo a segunda vez que a Érica se comporta assim. Então, se o Flávio Dino quer retomar esta investigação, eu acho que ele tem que retomar com esse fato novo. Porque eu mandei para ele ontem a matéria, ele não me retornou ainda, estou esperando um retorno dele. Ele recebeu, me cobrou que o link não estava abrindo,
depois abriu e não retornou mais. E também em maio, uma outra testemunha, que foi o Márcio Barbosa, afirmou diante da juíza que no depoimento que ele prestou para a Érica, já na presença do advogado, aí não teve chance de fazerem mudanças no texto, ele foi destratado. A Érica chegou a dar murros na mesa, mandando ele pensar bem no que estava falando, quase como ameaças. Então, se você quer, se o ministro Flávio Dino quer apurar isso, tem que ir por esse novo viés, que é o depoimento falso. Lembrando que a Érica já respondeu a um processo administrativo disciplinar. Os advogados de defesa descobriram que também a Janaína Cassol respondeu no TRF4 um processo administrativo disciplinar. Este processo foi arquivado e a Janaína Cassol teve a suspeição dela questionada pelas defesas desses réus, pela forma como ela conduziu este processo. Esta discussão da suspeição chegou ao Supremo Tribunal Federal. Lá, o ministro Fachin foi quem relatou o caso. E ele não viu motivos de declarar suspeição. Mas, no seu voto, o Gilmar Mendes discordou do Fachin, divergiu para o fim de acolher a exceção de suspeição com a anulação dos autos desde o recebimento da denúncia. E ele faz longas considerações, eu não vou ler aqui as considerações todas dela, mas ele diz assim: com efeito, o magistrado que se manifesta de modo categórico e imperativo na decisão que admite a acusação ou que supera a absolvição sumária após a resposta à acusação sobre a existência de materialidade de autoria e ou de elemento subjetivo, dolo de culpa, do ponto de vista do observador razoável e dos atributos exigíveis dos órgãos julgador imparcial, torna-se suspeito. Ele diz que, desde que ela aceitou a denúncia, ela já admitia que todo mundo era culpado, antes de ouvir a outra parte, antes de ouvir o contraditório. Aí, por fim, o Gilmar termina dizendo o seguinte: se Cancelier não teve direito à devida investigação, munida das garantias constitucionais, a partir da presunção de inocência e do devido processo legal, nesse momento, cabe garantir a todos os demais acusados que somente possam ter a culpa atribuída ao final do processo, depois de efetivado o contraditório, a ampla defesa sobre imediação de julgador imparcial. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso extraordinário, com o fim de reconhecer a suspeição da magistrada, com a anulação do processo em relação a todos os acusados, desde o recebimento da denúncia. Apesar desse voto, o Gilmar Mendes só foi seguido pelo Ricardo Lewandowski. O André Mendonça e o Cássio, com K, votaram com Fachin, e aí a juíza não foi considerada suspeita. E o processo continua. Curiosamente, Daiane, e eu já vou encerrar, o processo está parado. Depois que houve essa descoberta de enxertos de frases no depoimento da Simone, e depois da audiência em que o outro testemunha disse que foi destratado na delegacia, a juíza pediu uma licença médica, a juíza entrou de férias e parou a instrução processual. O caso está parado, não anda já desde maio. É isso.
quadro atual da Operação Ouvido Morro. Super detalhado, trazendo o aspecto histórico, né, do processo ali, para a gente entender quais são as nuances e o impacto disso. Então, são novos fatos que podem alterar aí as decisões diante do exposto, né, diante das vísceras expostas dessa Lava Jato. A tendência não quer dizer que vá fazer, mas a tendência é que há mudanças aí no caminho. Tem aqui um comentário do Rafael Oliveira no Superchat. Ele diz aqui: o método Lava Jato espalhou-se pelo Brasil. Há dezenas de pessoas que sofreram perseguição da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e dos tribunais regionais federais. Aqui no DF, no Distrito Federal, temos muitos assim, ou muitas, né? Temos outras Éricas, Deltans, Moros pelo Brasil. De fato, isso é uma realidade também que deve ser acompanhada. E são casos que, a partir das questões políticas, vão se destacando, mas quando a gente vai para o povão, essa exceção, né, passa a ser regra, se inverte tudo isso. Né? O Antônio Vasques também botou aqui: a Érica deveria ser demitida por formação de quadrilha, diz ele aqui na defesa sobre esse assunto, e diz aqui também num comentário anterior, Marcelo, claro que o sol, né, claro como o sol, acho que é isso que ele quis dizer. Forças Armadas de igual Rio da Pedra. Você já fez a sua ponderação, então está tudo dentro do pacote aqui. Esses eram alguns dos superchats enviados no período aqui que o Marcelo estava falando com a gente. A gente vai caminhando para os finalmente aqui, faltando 3 minutos para fechar aqui o Bom Dia 24.